Fala aí, torcedor do Palmeiras, mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas informações do Verdão neste domingão. Informação sobre reforço aí, reforço chegando no Palmeiras. O que vocês estão achando aí dessa janela? Muitos jogadores estão sendo especulados. Ramon Souza, Gabriel Peck. Comenta aqui, também tem informação preocupante sobre o Paulinho fora da temporada. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, sem mais delongas. Bora pro vídeo, galera. Hora de falar sobre Paulinho, que só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. Essa revelação foi feita pelo próprio atacante, usando suas redes sociais. Paulinho escreveu, abre aspas, depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento em que eu sabia que uma hora aconteceria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados, pelo menos nessa temporada. Pelo resto da temporada foi o que disse o Paulinho através das suas redes sociais. Importante destacar que o atacante, contratado por 115 milhões de reais, além das cessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, perdeu quase 4 meses da atual temporada também por conta de um problema na canela. Essa lesão que ele vinha lhe causando muitas dores já nos tempos de Atlético. Houve uma intervenção cirúrgica em dezembro, ele ficou 4 meses fora, a partir de abril voltou a jogar, mas reclamou novamente de dores. Até por isso, durante a Copa do Mundo de Clubes, só conseguia estar à disposição do Abel para 30 minutos por cada partida. Desde que foi contratado, a esse custo altíssimo, o Paulinho só esteve em campo em 16 jogos, uma única vez como titular. Foram 3 gols e 2 assistências, desses 3 gols, 2 durante a Copa do Mundo. Ele conseguiu de fato deixar uma boa impressão, mas será um desfalque para lá de importante, especialmente porque o Estevão também não será mais jogador do Palmeiras. O Estevão, você sabe, negociado com o Chelsea. Então, o Palmeiras não perde um, mas 2 atacantes no mesmo momento, que só reforça a tese da busca e da necessidade urgente da contratação de um jogador. Tenho contado para vocês que Ramon Souza, atacante paraguaio do Nottingham Forest, é um alvo e há uma negociação em andamento com o time inglês. O acordo entre os clubes já aconteceu, falta apenas o sim do Ramon Souza. Só para completar, uma última constatação. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, havia afirmado que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. E ela deu essa declaração se referindo ao Neymar. Acontece que o Paulinho foi contratado, sabendo que havia necessidade de uma cirurgia, 4 meses de recuperação e agora mais 6 meses de ausência. O Mauro César Pereira informa que 2 coisas importantes sobre o Flamengo. Olho na tela que a gente vai mostrar a postagem do Mauro. Ele está perto de contratar um meia e espera receber proposta pelo Pedro. Lembrando, o Pedro foi para o Mundial, jogou muito pouco, está voltando de contusão, é verdade, mas ele parece estar no fim da fila hoje dentro do Flamengo, né? Um Pedro, centroavante, atacante muito bom, foi até para a Copa do Mundo, mas nesse momento parece no fim da fila lá. Ele fez 17 jogos e marcou 5 gols, desde que ele voltou da cirurgia de ligamento. E o Flamengo espera receber uma proposta pelo centroavante e talvez até negocie. E, paralelamente a isso, o Mauro informa também que o Flamengo está perto de fechar a contratação do Carrascal para o meio de campo. Danilo, queria te ouvir sobre os 2 casos. O Carrascal, que é um jogador interessante e tal, e pode vir para o meio de campo, já que o Gerson está indo embora também. E o Pedro. O Pedro, se a gente falasse há um ano atrás não, que ele estava machucado, mas há, sei lá, um tempo atrás, o Pedro não é titular ou não interessa mais para o Flamengo, a gente ia falar, você tá louco, né? E agora essa é a situação. Eu tô pegando o meu telefone aqui, vou ligar agora pro diretor do meu time, vou pedir para fazer uma proposta pro Pedro. Não é? Porque se o Flamengo quer negociar o Pedro, eu compro rapidinho. Eu acho que é um grande jogador. De novo, eu repito o que eu disse ontem aqui, a questão do Pedro não estar jogando seu melhor futebol é puramente física. Ele fez uma operação gravíssima e demora um tempo para recuperar a força, a confiança e tudo mais. Para mim, o Pedro é o melhor camisa 9 que temos no futebol brasileiro e, de longe, assim, eu contrataria de olhos fechados. Lembrando, inclusive, que o Palmeiras já tentou contratar lá atrás e o Flamengo não topou negociar. Não sei se hoje, mesmo que ele esteja aí teoricamente no mercado, como disse o Mauro, não sei se para o Palmeiras o Flamengo toparia vender, porque aí tem aquele papo de rival direto e tal, né? Agora, para mim, se o Pedro está no mercado, eu iria com toda a certeza. Aproveita esse dinheiro que ganhou no Mundial e já vai para cima do Flamengo para tirar o Pedro. Jogador de outro nível. O Carrascal,
O Carrascal, eu acompanhei um campeonato de um mês que eu estava na Colômbia numa cobertura no pré-olímpico, e o Carrascal é um jogador muito técnico, mas que tem um pouco da aura do Neymar, se vocês me entendem. É o cara que, tecnicamente, ele é bom, você vê que ele tem ali um toque diferente, mas o comprometimento não é sempre dos melhores, e isso é algo que acompanha o Carrascal desde as categorias de base. Na época, quando eu estava nesse campeonato, o Carrascal ele era o cara que estava em todos os cartazes das crianças colombianas, estava todo mundo na arquibancada gritando Carrascal, tinha gente que imitava a tatuagem do beijo, que ele tem uma tatuagem do beijo aqui no pescoço. Então é aquele cara que era o popstar da Colômbia, era o popstar da competição. Toda vez que tinha promoção da competição na Colômbia, era o Carrascal que estava no outdoor. Mas desde sempre, quando você conversava com as pessoas, falava, não, ele é muito bom, ele tem muita qualidade, mas sempre ali numa cúmbia, sempre dançando um negocinho. Então eu tenho a dúvida de quanto que ele vai estar, quanto que ele ainda está comprometido com a carreira. Mas tecnicamente eu não tenho dúvida nenhuma que é muito bom, e se ele estiver concentrado, com certeza vai ajudar o Flamengo. Olha, eu não sei se o seu time vai, embora seu time esteja com muito dinheiro, Danilo, não sei se vai ser tão simples assim tirar o Pedro do Flamengo. A multa para clubes nacionais é 100 milhões de euros para o Brasil, 60 milhões de euros para o exterior, dá 643 milhões para o Brasil. Dependendo de onde os times brasileiros chegarem aí ao longo do Mundial, pode ser que a premiação ajude, mas realmente é muita grana para o Flamengo negociar com um clube brasileiro. Eu duvido que o Flamengo vai fazer isso. Agora, Lívia, queria te ouvir sobre isso. Primeiro, o Pedro, né? Incrível o Flamengo imaginar que pode... Imaginar não. Pensar na possibilidade de abrir mão do Pedro, que para mim é um centroavante também muito bom. E o Carrascal, que a torcida do Flamengo deve ter ficado arrepiada agora, que falou que é bom, mas tem um espírito do Neymar. Essa observação do Lavieri preocupa, né? Basta a gente olhar para o Neymar aqui do Brasil, que ainda não fez, né? Que retornou ao Brasil com todo esse estrelato e ainda não fez nada pelo Santos, né? Eu não sei, talvez nesse caso o Flamengo precisa ser muito assertivo, porque está falando do principal jogador, né? Acho que olhando para o Gerson, assim, hoje o papel dele, tanto de vestiário, tecnicamente dentro de campo, a entrega do atleta, vai ser uma tarefa dificílima substituir o Gerson. Então, precisa ser assertivo nisso para não sofrer como outros times que tiveram que se desfazer de peças importantes acabaram sofrendo, né, nessa temporada. E sobre Pedro, eu acho muito difícil qualquer time do Brasil conseguir essa pérola, né, que é o Pedro, mas eu também não sei se diante da questão física e a falta de minutos que o Pedro tem em campo, se ele vai conseguir uma proposta de fora. Por mais que o Flamengo esteja disposto a negociar, disposto até, sei lá, diminuir essa multa aí para a saída dele, ele precisava até usar a Copa do Mundo de Clubes como uma vitrine, né, para essa próxima janela de transferências. E não teve minutos, ainda numa questão física meio abaixo, e também retornando de lesão. A gente não pode acelerar o processo de recuperação do jogador. Isso é uma coisa que não dá para fazer. A gente já viu isso acontecer em outras equipes. Jogadores que acabaram, né, destruindo a carreira por querer acelerar esse processo. Então, assim, talvez seja o momento dele tentar recuperar o bom futebol e aí, numa próxima janela, não sei, ser negociado. Até para o próprio Flamengo, né? Para não perder grana com uma joia que eu vejo. O Pedro é o melhor camisa 9 do Brasil, sim. Acompanho o Lavieri nessa. Casão, como sempre, eu vou para você com o olhar do jogador. O Pedro. O cara se machucou num treino da seleção brasileira. Lembrando que ele foi para outra Copa do Mundo. Era um cara cotado aí, para seleção e tudo mais. Ficou um ano parado, voltou até um pouco, menos de um ano parado, voltou até um pouco antes, né? A volta dele foi até antes do que se esperava. E agora ele está nessa situação, está no fim da fila no Flamengo. Na ótica do jogador, ano que vem tem uma Copa do Mundo. Eu vou ficar aqui no banco de reservas até ter outra chance com esse time, ou eu vou querer ou fazer outra coisa na minha vida, ir para outro lugar e tudo mais?
Eu concordo com o Flavieri, com a Lívia. Para mim, o Pedro, eu sou fã do Pedro. Eu acho o Pedro o melhor centroavante que tem no Brasil. Ele tem aquele centroavante mais completo, que cabeceia bem, tem ótimo domínio, bate bem de esquerda, bate bem com o pé direito, aquele tapa de fora da área, igual o Harry Kane fez contra o Flamengo. O Pedro, eu já vi ele fazer vários gols desse tipo, também desse tapa. Para mim, o Pedro é o melhor centroavante. Vem de uma contusão, não é a contusão, né? Na realidade, vem de uma cirurgia que é pesadíssima. E demora mesmo para você pegar confiança, ritmo de jogo, a mesma velocidade, a mesma intensidade dos outros jogadores. E mesmo assim ele já fez 7 gols. Né? Mesmo assim, ele já fez 7 gols. O Pedro é um centroavante que o Flamengo não deveria abrir mão de forma nenhuma. E se alguém tem grana, eu iria direto lá comprar o Pedro. Para o Pedro vai ser importante jogar. Né? Tenho certeza que o objetivo dele é fazer parte da próxima Copa do Mundo. Na última, ele deveria ter sido até titular e não foi. Então eu acho. E bateu o pênalti contra a Croácia, hein? Tem essa. O cara que não se escondeu, foi pra cima, foi escolhido pra bater, foi lá, bateu e fez. Então eu acho que o Pedro se tiver no mercado, é o cara do mercado. Os times deveriam brigar para contratar o Pedro, deveriam fazer o esforço possível. Mas como o Flamengo tem esse cara na mão, o Flamengo deveria ter mais paciência e esperar mais, né, antes de falar se vai sair, se vai pôr no mercado ou não. Em relação só a uma questão do Neymar, gente, o Neymar, nós estamos esperando ainda para ver o que vai acontecer, né? O campeonato só volta dia 12, se eu não me engano, e tem Santos e Palmeiras, né? Mas eu acho que o Palmeiras não vai jogar essa rodada. Porque eu acho que vai chegar mais à frente, pode chegar mais à frente. Mas ainda esse ano não aconteceu nada, muito pelo contrário. Foi muito pior do que se esperava e é muito longe da realidade do que o próprio Neymar fala e do que o Neymar pai fala e do que o Marcelo Teixeira fala. Né? Uma das coisas mais patéticas que eu vi no futebol na minha vida foi fazer uma entrevista coletiva com familiares e parceiros, né? E parceiros. Eu nunca vi isso em nenhum esporte, mas falando de futebol, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um jogador que foge de sair da zona de conforto como o Neymar. Galera, vamos aqui com as últimas informações do Verdão. Galera, o Palmeiras aí, né, saiu informação aí que o Pedro pode ir para o Palmeiras, né? Como vocês sabem aí, o Flamengo não tá querendo a permanência dele. Falou que se aparecer uma proposta boa, vai vender, porque ele é reserva. Não se encaixa no esquema tático do Felipe Luiz. Então, eu acho que provavelmente ele não vai querer ficar lá. Ano de Copa do Mundo já, 2026, né? Então, imagina, o cara ficar na reserva, dificilmente ele vai ser convocado. Caso ele, né, o Ancelotti olhe ali para ele. Então, vamos ver aí como é que vai ser, né? E aí, ele pretende deixar também o Flamengo, né? Caso não tenha aí propostas, no caso não tenha oportunidades no time titular. Então vamos ver aí, né, o que vai acontecer. O Palmeiras está indo muito forte em busca de jogadores nesse mercado da bola, né? Nessa janela que vai abrir agora em julho. E alguns nomes já estão sendo citados, né? Que é o caso do Ramon Souza, jogador paraguaio de 25 anos. Tem também o Gabriel Peck, ex-Vasco da Gama, que está lá nos Estados Unidos, jogando na MLS. E tem também agora o Evander, né, cara? Esse aqui deixa eu olhar aqui com vocês direitinho. Ele seria um substituto do Veiga, né? O Veiga dificilmente também eu acho que vai ficar. Caiu de rendimento demais, perdeu a sua titularidade, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. E esse jogador aí que eu estou falando, galera, é o meio campista Evander, que tá lá no Cincinnati, também dos Estados Unidos. Deixa eu olhar aqui com vocês aqui. Ele tem 27 anos de idade. Nasceu no Rio de Janeiro e tá lá desde 2023, salvo eu, no Cincinnati. Deixa eu olhar aqui direitinho onde ele já jogou, onde ele foi revelado, né? Ele foi revelado simplesmente no Vasco da Gama em 2016. Tá lá desde desde fevereiro, né? Caraca, foi comprado por um valor muito alto, hein? 11 milhões de euros aí. Então, também está na mira do Palmeiras. Ele tem alguns títulos na carreira, cerca de 3 títulos. Bora dar uma olhadinha em quais são, né? Ele tem um campeonato dinamarquês, né? Que ele foi campeão em 2020 com o Midland
ganhou também 2 Danish Cup Winner com o Midland também, uma em 2019 e uma em 2022. Galera, comenta aqui o que você acha desse jogador, seria um bom reforço para o Verdão? O que você acha também dessa possível saída do Veiga, essa possível chegada do Ramon Souza, do Gabriel Peck? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. No mais, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e se encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera!